Muito obrigado. O Brandão, há muito tempo, é meu grande amigo. Nós lutamos muito, sempre pela parte cultural da Associação Paulista de Magistrados. Ele iniciou toda essa atividade ainda em Campinas, como ele disse, veio para São Paulo, atarefado, agora está no tribunal, mas assim mesmo ele vem aqui toda terça ou quarta, o dia que ele escolher, para novas e boas palestras, e a classe agradece demais essa atividade do Edson Aparecido Brandão, porque mostra que o juiz, além de todo o sofrimento, de toda essa quantidade imensa de processos, ele ainda aceita que precisa ver novas coisas, novas leis, mudanças. E o Edson Brandão, exatamente é a pessoa indicada para isso. Ele hoje me convidou para falar sobre a nova lei que alterou a lei do mandado de segurança. Na verdade, eu fico profundamente contente quando eu vejo na nossa Constituição a proteção que é dada ao cidadão e mesmo ao estrangeiro domiciliado no Brasil, ou que venha ao Brasil, colocando como um direito constitucional o habeas corpus, o habeas data e o mandado de segurança. Quanta proteção! Então todos nós passamos a sentir que existe de cima da nossa lei máxima essa proteção extraordinária desses três brilhantes institutos que nos protegem. Eu disse ao Brandão que seria interessante nós conversarmos sobre a nova lei do mandado de segurança, né? Porque desde 1951 ela está aí, a lei anterior. Então muita coisa, o espírito do povo mudou, as necessidades do povo são outras, e felizmente surgiu a lei 12.016, de 7 de 8 de 2009. Eu vou dizer para vocês que esta lei continua dizendo que o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, desde que não amparado por habeas corpus ou habeas data, exatamente os companheiros constitucionais, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O interessante, logo de início de nós atentarmos para isso, é que na 1533, no artigo 1º, vinha lá e dizia que a proteção era, vejam o que diz o artigo 1º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus. A lei já não falava ainda do habeas data, habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-lo. A lei nova, nessa parte, foi muito melhor desde o artigo 1º, dizendo que essa proteção, ela alcança, vejam a lei nova, e no seu artigo 1º, como é preferível o modo como ela disciplinou a matéria. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Acrescenta ainda o justo receio de sofrê-la. Mas deixa bem claro, né, que qualquer pessoa física ou jurídica. Então, os tribunais eram obrigados a decidir que esse alguém da 1533 poderia ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E nessa pessoa protegida pelo mandado de segurança, ainda está sendo acrescentada a pessoa processual do artigo 12 do Código de Processo Civil. E nós sabemos que todas aquelas pessoas processuais, que não são nem pessoa física nem pessoa jurídica, também podem se valer do mandado de segurança. É comum um inventariante, qualquer pessoa daquele, um inventário, o condomínio entra muito com mandado de segurança. Então, a pessoa processual está incluída também no artigo 1º. Eu sempre disse que, embora a lei não fale, que o mandado de segurança é a grande proteção do cidadão, aquele que está no exercício dos seus direitos civis, públicos, e, além disso, todos os demais que vivem no país poderão se valer do mandado de segurança. Hoje é tranquila esta posição. Então, se um estrangeiro que esteja aqui no Brasil e se ele se sentir violentado ou ameaçado de violência, ele pode impetrar mandado de segurança. Também chama a atenção que o mandado de segurança é uma ação de cognição, que se exerce através de um procedimento especial previsto na lei. Este procedimento especial, ele se destaca por alguns pontos que nós chamaremos a atenção agora. Primeiro, o seu caráter documental. Só se pode impetrar mandado de segurança desde que a inicial venha com prova do fato a que se atribui uma violência ou uma ameaça de violência. Sem essa prova, não é que a pessoa fique impedida de buscar o seu direito. Ela não pode se valer do mandado de segurança. Outra coisa que os autores diziam com base na 1533 é que ela tinha uma força peculiar de execução. Olha, a mudança, hoje, nós mostraremos em seguida, nós mostraremos que a forma que a lei 12.016 dá para a proteção da sentença que concede mandado de segurança é maravilhosa. Está totalmente protegido, porque pode sair uma ordem, ela é mandamental. O mandado de segurança hoje é uma lei mandamental. Se não for cumprida aquela ordem do juiz, importa em crime de desobediência. Então vai para o coator a ordem para que ele não faça isso, ou então para que ele faça isso. Se ele não o fizer, ele estará sujeito ao crime de desobediência. Nós temos dentro do mandado de segurança uma ação de cognição, como eu disse. Ela pode ter, dentro da ação de cognição, ela pode ter um caráter meramente declaratório, como, por exemplo, nós encontramos no impedido quando postula
a declaração de inexistência de relação tributária. Então, se o impetrante vem para mostrar que ele não está sujeito àquela imposição tributária, ele pede que se declare por sentença que ele está fora dessa tributação, ela toma um efeito declaratório, meramente declaratório. Pode ser constitutivo, como quando se deseja a desconstituição da nomeação de um servidor público por inobservância da ordem de classificação no concurso. Então, o que nós queremos? Nós queremos desconstituir aquela nomeação que foi ilegal, porque não obedeceu à ordem classificatória no concurso. E pode ser ainda, normalmente, condenatório, quando se mostra a ilegalidade de um concurso, ou um pedido para que seja obedecida a ordem alcançada pelo impetrante. Partes. Quais são as partes possíveis do mandado de segurança? O mandado de segurança, a impressão inicial de todos é que a parte passiva no mandado de segurança seria o coator. O coator, então, seria a parte passiva e o impetrante a parte ativa. Mas não é isto. A parte passiva do mandado de segurança, aquela que vai sofrer os efeitos da condenação, os efeitos talvez até econômicos de uma eventual condenação, é o órgão público a que pertence o coator. O coator está simplesmente agindo por determinação dos seus superiores ou naquela ordem pública a que ele pertence. Portanto, então, parte passiva, parte ativa o impetrante, parte passiva o órgão a que pertence o coator. Tanto isso é verdade que o coator não é a parte passiva no mandado de segurança, que ele pode oferecer as informações pedidas sem presença de advogado. Normalmente a gente vê isso, é normal, ele faz um ofício dizendo por que ele agiu daquela forma, informa o juízo, mas o fará sem a presença de advogado. E ele, se fosse parte passiva, não poderia, evidentemente, postular sem advogado. Interessante ainda no mandado de segurança é que é uma ação especial que protege aquele que está precisando naquele momento. Vejam que dentro do mandado de segurança, se ocorrer o falecimento, suponhamos, do impetrante, não surge para os seus herdeiros o direito a prosseguir na impetração. O mandado de segurança se encerra e se esse eventual herdeiro tiver também direitos, terá que impetrar uma nova segurança. Eu posso lembrar vocês um julgado nesse sentido do RTJ 90/125. A proteção pode ser, eu disse a vocês, que pode ser da pessoa física ou jurídica. E essa pessoa jurídica pode ser tanto de direito privado como de direito público. Suponhamos que um determinado município esteja sofrendo uma violência por ato da União, de um órgão da União. Então, essa prefeitura poderia entrar, pode entrar com mandado de segurança. Então, não há problema nenhum nesse sentido. Da Lei 12.016, também o tempo todo que levou da 1533, de 51 até agora, né, teria mesmo que aparecer toda a mudança dessas, né? Então, muita coisa que os tribunais foram decidindo, os livros,
a doutrina foi estabelecendo a respeito do mandado de segurança, nós encampamos na Lei 12.016. Vejam que não fala mais em alguém sofrendo, mas explica que terá que ser a pessoa física ou a pessoa jurídica. Cabe ainda, até agora, se nós pegarmos toda a doutrina e toda a jurisprudência, vemos que até simulado está que dentro do mandado de segurança não cabia o agravo de instrumento. Cabia agravo de instrumento. Na Lei 12.016, ao contrário, o agravo de instrumento é admitido. Contra a liminar concedida, por exemplo, pode a pessoa jurídica passiva, no mandado de segurança, entrar com agravo de instrumento. Como se vê do artigo 15 da Lei 12.016, quando for ato já concedendo a segurança, a pessoa jurídica, então, entraria com o agravo de instrumento para tentar mudar isso no tribunal. A autoridade federal ou estadual. Como nós vamos saber se aquele mandado de segurança deve ser impetrado na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Então, nós teremos que examinar se a autoridade coatora produzir um ato que reflita sobre problemas da União, ela ou suas entidades a ela sujeitas forem os responsáveis pela eventual ilegalidade e solução econômica, então será federal a ação do mandado de segurança. Será proposta perante a Justiça Federal. Ao contrário, se o coator e o órgão a que pertence for municipal ou estadual, continua sendo competência da Justiça Estadual. Eu lembro a vocês uma situação que sempre tem trazido muitas dúvidas, porque a autoridade coatora pode ser ou um ente público, ou pode ser um ente privado que esteja exercendo atividade pública. O exemplo mais comum é de faculdade de Direito, né? Nas faculdades todas, eu falo Direito porque nós somos da faculdade de Direito. Então, a pergunta é essa: se o diretor de uma faculdade de Direito, ou uma outra faculdade qualquer, autorizada pelo governo, pela governo federal, Ministério da Educação, pratica um ato que enseja um mandado de segurança, este mandado de segurança deve ser proposto e será conhecido na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Uma coisa importante que eu posso dizer para vocês, que até há algum tempo atrás, se entrasse na Justiça Federal, ela conhecia. E se entrasse na Justiça Estadual, ela também conhecia. Dizendo que, na verdade, o diretor da faculdade, ele era uma pessoa que não integrava o poder público federal. Mas eu já entendo que não, porque se nós formos, em primeiro lugar, o artigo 2º da Lei 12.016 diz o seguinte: se a União ou suas entidades autárquicas ou
e faz uma outra referência a todos aqueles ligados à União. Se for ali que vai haver o suporte da condenação, a competência é federal. Depois, eu ainda lembro que nas faculdades, o diretor, por exemplo, está exercendo uma atividade pública. Essa atividade pública é dada pelo Ministério da Educação. Então, age como fosse uma autoridade federal. Portanto, a minha posição é que nas faculdades, onde há concessão concessão e autorização para o exercício dessa atividade que deveria ser exclusivamente dos órgãos integrantes do Ministério da Educação, então eu entendo que esta impetração tem que ser na Justiça Federal. O artigo 2º da lei veio dizer o que me parece profundamente claro. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionários de serviço público. Compreendo que seja isso mesmo, porque, na verdade, esse ato de gestão comercial está comprando uma coisa, está autorizando que na faculdade que se faça um restaurante ou um barzinho para os estudantes comerem. Então, está havendo uma gestão comercial e não está havendo exercício de atividade pública. Então, eu acho que está certíssimo o artigo 2º da nova lei, a 12.016 de 2009. Outra coisa que me chama a atenção, como nós devemos entender, e que é repetido na lei 12.016, que precisa haver um direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação. Como será possível admitir que há, no caso, um direito líquido e certo? E o que significa isso? Na verdade, o direito ou existe ou não existe. Se ele existir, ele é líquido e certo. Se não existir, então não precisaria do mandado de segurança. Qualquer tipo de ação. O que nós temos que provar são os fatos. Dentro do mandado de segurança também, embora diga que tem que haver um direito líquido e certo, são os fatos que vão demonstrar a existência desse direito. A única coisa que será perquirida, examinada pelo juiz, é se há, de fato, um direito líquido e certo que as provas trazidas desde logo demonstram existir. Existindo, admite-se e concede-se a segurança. Eu já disse no livro meu Mandado de Segurança que um direito é sempre certo, existindo ou não. O que pode ensejar dúvidas é a prova feita ou não, incontroversa ou não, dos fatos certos, que poderão ser comprovados de plano em prova documental. Outra coisa. Sempre se entendeu que o mandado de segurança é uma lei especial. Mas a dúvida que poderia surgir, quem tem direito ao mandado de segurança pode deixar de usá-lo para entrar com uma ação ordinária? Entendo que sim, não há problema nenhum. O mandado de segurança
É como uma ida para Brasília. Nós podemos usar o avião para chegar depressa, ou podemos ir de automóvel ou de ônibus mais devagar. Então, nada impede que quem tem direito ao mandado de segurança dispense o mandado de segurança e entre com uma ação ordinária. Não há problema nenhum. Mas eu falo para vocês porque eu já vi decisões sendo obrigadas a dizer isso. Então me parece tão evidente, mas ainda muita gente fica se defendendo, dizendo que não é possível usar a ação ordinária se tem o mandado de segurança. Outra observação que eu vou fazer para vocês, já desde a Lei 1533, já tínhamos uma autorização para que o titular de direito líquido certo, decorrente de um direito, em condições idênticas de terceiro, pudesse impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, desde que o seu titular não o faça. Quem é que tem realmente, em primeiro lugar, aquele direito? É fulano de tal. Mas ele não está impetrando a segurança. E está me prejudicando, porque eu sofro também com isso. Posso dar um exemplo a vocês. O MEC suspende ou fecha uma determinada faculdade. De quem é o direito maior, primeiro, a impetração da segurança, se entender que aquilo foi uma ilegalidade? Evidentemente, da faculdade. Mas eu pergunto, a faculdade não faz. Os alunos podem se valer do mandado de segurança para discutir a ilegalidade daquele fechamento? Sim. Tanto a Lei 1533 já permitia, como a lei atual, a 12.016, também permite. Mas ela faz uma redação muito melhor. Prepara bem essa situação, dizendo, agora não mais diz que o terceiro que quer impetrar a segurança porque o primeiro violentado não o faz, pode fazer. Agora veio a Lei 12.016 dizendo claramente o seguinte: sim, pode fazer, mas trouxe uma inovação. A notificação ao terceiro, primeiro titular do direito, fixará um prazo de 30 dias para, quando vencido, autorizar o titular do direito a impetrar a segurança a favor do direito originário. Então, aquele terceiro, o aluno que quer impetrar a segurança porque a faculdade não faz, terá o prazo de 30 dias para, quando vencido, se a parte, o primeiro violentado não o fizer, ele o faça. Alguns andaram criticando esta fixação de 30 dias, dizendo, porque a lei veio e disse assim: vencido esse prazo, poderá impetrar a segurança no prazo de 120 dias. Repete o prazo de 120 dias. Então alguns dizem assim: opa, agora nós estamos aumentando o prazo do mandado de segurança. Porque suponhamos que, dentro do prazo de 120 dias, que o primeiro que sofreu a violência poderia impetrar a segurança e não o faz, dentro do prazo de 120 dias, suponhamos que o terceiro venha quase no fim dos 120 dias, citá-lo, intimá-lo para que ele o faça dentro de 30 dias. E que, vencido esse prazo de 30 dias, para ele, então, terá o prazo de 120 dias. Então, se ele fizer isso
Quase no fim dos 120 dias, dizem esses autores, mais os 120 dias, nós já arranjamos um jeito de um mandado de segurança muito superior aos 120 dias. Pode ser quase 240 dias. Ou pelo menos, vamos dizer, uns 200 dias. Então eles dizem, não. Mas é que ficou melhor assim, porque fixou o prazo para que esse terceiro intime o primeiro a entrar com o mandado de segurança. Senão aquele lá pode estar distraído, ou pode não ter esse ânimo, mas com a intimação, com o prazo de 30 dias, ele vai tomar uma providência. Ou não vai tomar uma providência, abre-se para o terceiro a possibilidade do mandado de segurança. Vocês sabem que os requisitos do mandado de segurança são: A. Um direito líquido e certo do impetrante, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de uma autoridade que age com ilegalidade ou abuso de poder. Que esse direito seja líquido e certo e que venha provado desde a inicial, através de provas pré-constituídas. Não há fase probatória dentro do mandado de segurança. Ou se traz a prova pré-constituída desde a impetração, ou então não cabe o mandado de segurança, terá que se buscar outro meio, que será a via ordinária. Que a ilegalidade ou a violência não possam ser protegidas pelo habeas corpus, direito de locomoção, né? Ou pelo habeas data, que é aquele direito que nós temos de saber quais são as informações, as más informações que existem a nosso respeito no poder público. Deve ser atendido o prazo de 120 dias, contado da ciência pelo interessado do ato impugnado. Manteve o artigo 23, o prazo de 120 dias. Aqui eu trago para vocês também uma outra discussão. E olha, tem gente boa, gritando aí que esse prazo de 120 dias numa lei ordinária é ilegal, porque a Constituição, que dá a proteção do mandado de segurança, não fixa prazo. Enquanto você se sentir violentado ou ameaçado, poderá usar do mandado de segurança, dizem esses. Eu posso dizer a você dois nomes, vocês vão ver aqui. Um, o Dr. Cássio Scarpinella Bueno, grande professor Cássio Scarpinella Bueno, ele diz que esse prazo de 120 dias é de uma inconstitucionalidade gritante, que não é possível ao legislador ordinário fixar um prazo para o uso do direito que a Constituição que dá esse direito não fixa. Outro deputado, Regis Fernandes de Oliveira, no nosso tribunal, ele brigava toda vez no mandado de segurança, quando a gente dizia que a impetração fora fora de prazo dos 120 dias, ele dizia: voto vencido, não existe prazo de 120 dias. E ele continua gritando dessa forma. Então, outros estão também, mais ou menos, nesse meio caminho. Mas eu vou contar para vocês o que existe na verdade. O Supremo já examinou esse problema. E hoje é pacífico no Supremo que este prazo de 120 dias não é inconstitucional. Não há nenhuma ofensa ao direito dado pela Constituição. Existe um acórdão muito bom, perfeito, do ministro Celso de Mello, em que ele defende os 120 dias,
e mostra ali que, na verdade, o que existe é aquilo que eu disse, um meio mais rápido e outros que não são tão rápidos. Se perder esse prazo de 120 dias, ele não perde o direito. Ele só perde a rapidez do mandado de segurança. Então, o Supremo e os tribunais superiores, eu tenho notado, todos dizem que esse prazo de 120 dias é válido. E a nova lei manteve o prazo de 120 dias. Quero lembrar ainda que mais um requisito para o mandado de segurança é que o dano não possa ser evitado com recurso administrativo, com efeito suspensivo e independentemente de caução ou outra garantia, como o artigo 5º da Lei 12.016 insiste no artigo 5º, vem e diz assim: não se considerará o mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, não se pode impetrar segurança, mandado de segurança, quando cabe um recurso administrativo com um efeito suspensivo e que não exige caução. Ele não precisa ainda do mandado de segurança. Ele pode entrar com recurso administrativo. Segundo, de decisão judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo. Novidade dessa nova lei. Toda vez que dessa decisão judicial nós pretendemos entrar com um mandado de segurança, porque cabe o mandado de segurança contra ato praticado pelo Poder Judiciário, não poderemos fazê-lo se dessa decisão judicial couber recurso com efeito suspensivo. A outra lei dizia que não. A 1533 não era tão favorável, assim, dizia assim, que não cabe, quando cabe recurso, quando for decisão da qual caiba recurso, e não fala nada que é com efeito suspensivo. Agora não. Não pode, quando se tratar de decisão judicial, não precisa ser uma decisão ou uma sentença, qualquer coisa, é decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Também novidade, me parece justo. Quando se tratar de uma decisão judicial transitada em julgado, não cabe mandado de segurança. Senão nós estamos fazendo o mandado de segurança paralelo à ação rescisória, não é mesmo? Transitou em julgado, entre-se com a ação rescisória, e se for situação urgente, que se peça a tutela cautelar. Certo? Então, também anotem isso, que o 3 veio dizer que não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Lembre-se que a 1533 também estabelecia que não cabia mandado de segurança, contra ato disciplinar. O artigo 5º agora não fala mais nisso, da Lei 12.016. Ao contrário do que dispunha o inciso 3º da lei anterior. Entretanto, evidentemente, se esse ato disciplinar foi praticado por autoridade incompetente ou não atendeu às formalidades essenciais, não se deixará de conceder a segurança, mas cabe
impetrar a segurança para ser examinada e decidida. Outra novidade. Essa do trânsito em julgado. Só que aqui eu fico um pouco amarrado. Eu tenho uma posição no sentido de que, ainda que haja trânsito em julgado de uma decisão judicial, sentença, ou decisão mesmo interlocutória, não se pode impedir o ataque a esta sentença, especialmente, se ela ofender a Constituição. Sentença com trânsito em julgado que ofenda a Constituição, para mim, pode ser atacada por qualquer forma de processo. Existe um livro muito bom do juiz do ministro do STJ, José Delgado, chama Da Coisa Julgada Inconstitucional. O livro bom. E ele mostra ali a posição dele, a posição de outros autores, todos dizendo isso. E, na verdade, o que atenta contra a Constituição não existe, gente. Não pode prevalecer. Por quê? Porque é uma sentença, vai prevalecer contra a Constituição? Vem o juiz e transita em julgado uma sentença que ele diz assim: não examino esse processo porque esse homem é um nordestino e eu sou contra os nordestinos. Transita em julgado. Será que vai ser mantido? Não. É inconstitucional. Se o próprio Código de Processo Civil usa uma forma de ataque à coisa julgada, que é a ação rescisória, como é que um fato muito mais grave, que é a inconstitucionalidade, não vai ensejar recurso? Então, para mim, é sempre possível impetrar segurança contra sentença com trânsito em julgado. Acho que eu ainda faço parte de uma turma muito menor pensando dessa forma. A grande maioria entende que coisa julgada, força total. Mas se vocês forem nesse livro do José Delgado, é impressionante. Os autores todos que ele traz ali, examinando tudo, teses, vão mostrar que não pode prevalecer uma coisa julgada contra a Constituição. O parágrafo único do artigo 5º da nova lei autorizava a segurança contra ato omissivo da autoridade, desde que impetrado dentro de 120 dias contados da notificação judicial ou extrajudicial da autoridade. Não mais se exige essa notificação prévia, permitindo desde logo a segurança se persistir a omissão. Então, ato omissivo permite desde logo o mandado de segurança. Aqui, sempre um problema que me preocupou. Sendo a segurança contra ato omissivo da autoridade, a autoridade tinha que decidir uma coisa e não decidiu. Então eu impetro a segurança. Eu queria saber o seguinte: cabível a impetração, como decidirá o julgador que vai examinar aquele mandado de segurança? Ele
Se ele conceder a segurança, o que ele vai dizer? Ato omissivo. Ele vai afastar o ato omissivo e decidir em lugar da autoridade? E que gerou, ato que gerou a omissão? Não, entendo que não. Se nós entrarmos com mandado de segurança contra ato omissivo, que agora é possível, está bem claro, sempre se entendeu que era possível, o julgador, se ele chegar a entender que deve conceder aquela segurança, ele não vai decidir aquele ato que não foi resolvido. Não, o que ele pode fazer é determinar aquela autoridade que decida o pedido feito, sob pena de uma penalidade que pode chegar ao crime de desobediência. O que não é possível é o juiz ir decidir aquele ato que não foi praticado e que gerou a impetração. Ato de autoridade, não houve mudança. Eu quero lembrar a vocês que nos atos colegiados considera-se coator o presidente, a quem se pede informações, sendo a parte passiva no mandado de segurança. Nos atos complexos, em que há participação de mais de uma autoridade, coator será o que concluiu o ato lesivo com a decisão final. Adilson de Abreu Dalari assim também entende, dizendo que essa autoridade de alguma forma encampou eventuais ilegalidades preexistentes. E finalmente, nos atos compostos, o coautor é a autoridade que praticou o ato principal. O presidente da República vê que tem uma vaga no Supremo e escolhe um jurista para preencher aquela vaga. Se alguém entender que aquele não pode ser nomeado para aquele cargo, e enquanto ele está pensando isto, foi para o Senado aprovou o nome e o presidente nomeou. Então, contra quem será impetrada a segurança? Contra o presidente que editou o ato principal, indicou e nomeou. Então, nos atos complexos, sempre aquele que praticou o ato principal. Já disse a vocês que o particular também pode ser acoimado de ter praticado um ato que se sujeita ao mandado de segurança. Ele está agindo por delegação do poder público, é o diretor da faculdade, como acontece com reitores de universidades particulares. Mas só o diretor de faculdade, ele só se sujeita a uma impetração de mandado de segurança quando ele pratica um ato que se integra naquela delegação, que o torna autoridade pública. Agora, se ele na faculdade autoriza que se abra um barzinho, contrata funcionário, e não cabe mandado de segurança. Então, não, em lugar desse funcionário aí, deveria ter sido nomeado eu e tal, ele praticou uma ilegalidade e tudo isso. Aí, quando ele contratou esse empregado, ele não estava agindo como autoridade pública. Insisto também que o mandado de segurança cabe dentro de todos esses requisitos
contra ato praticado pelo legislativo, pelo judiciário e pela administração pública. No legislativo, os atos que são formalmente legislativos, leis, não se submetem ao mandado de segurança, pois normalmente as leis são genéricas e não visam pessoas individualizadas, salvo as leis de efeitos concretos, como as que desapropriam bens de pessoas certas, ou proíbem atividade ou conduta individual, ou ainda as que nomeiam ou demitem servidores, aí cabe mandado de segurança. Porque essas leis, na verdade, segundo Eli Lopes Meirelles, são verdadeiramente atos administrativos. O Eli dizia assim: quando admitem a impetração contra consequências nelas previstas, e assim podem sofrer o ataque pelo mandado de segurança. Tais leis só são em sentido formal, visto que materialmente se equiparam aos atos administrativos e por isso mesmo são atacáveis por ação popular ou por mandado de segurança, conforme o direito ou interesse por ela lesados. No judiciário, a impetração do mandado de segurança cabe contra atos administrativos praticados por autoridade do judiciário, contra atos judiciais, é o juiz presidindo uma audiência, atos judiciais, e mesmo hoje se admite perfeitamente mandado de segurança contra atos jurisdicionais, ilegais, violentos ou que ofendem alguém. Nós temos a respeito, autorizando a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 257, perdão. Então, contra a lei em tese, quando ela é lei, não cabe mandado de segurança, e eu lembro a súmula 266 do STF. A lei em tese não cabe. O Supremo tem súmula a respeito. Outro problema que vai surgir, que vocês vão ter: e nos juizados especiais, cabe mandado de segurança? Sim, eu admito o mandado de segurança nos juizados especiais. Contra atos judiciais praticados em primeiro grau pelos juízes dos juizados, nós impetramos segurança nos colégios recursais. Mas o grande problema, meus amigos, é como é que nós vamos impetrar segurança contra ato de colégio recursal. Hoje já tem sido decidido, inclusive no STJ, eu também assisti aqui em São Paulo, uma vez, uma palestra da ministra Nancy Andrighi, em que ela diz que os juizados formam uma justiça nova, diversa da que nós conhecemos. Então, tanto o STJ como o STF, o Supremo, entendem que contra ato do juizado, portanto dos colégios recursais, porque dos juízes cabe no colégio recursal, contra os colégios recursais, o STJ não tem competência, o Supremo não tem competência e os tribunais estaduais igualmente não têm competência. É uma justiça especial. De qualquer forma, eu posso contar a vocês que eu vi já um julgado no STJ, e parece-me que firmou-se, porque logo em seguida vieram mais dois, apenas admitindo
Mandado de segurança contra colégio recursal, quando o colégio admitiu uma competência que o STJ acha que não é verdadeira. Então, só quando afirma a incompetência da justiça especial nos colégios é que o STJ aceita o conhecimento. Fora daí, não. Daí ficamos nós. Bom, e daí? Se eu quiser entrar com mandado de segurança contra um ato do colégio recursal, como é que eu faço? Não cabe no STJ, não cabe no STF, não cabe no Tribunal de Justiça. Onde cabe? Ninguém decidiu até agora. Houve um corajoso, um autor corajoso que disse que tinha que entrar no próprio colégio recursal. Então, ele é o coator e é o julgador. Senão fica sem possibilidade de mandado de segurança contra colégio recursal. Pronto. Nós estamos já 1 hora, eu estou falando. É corajoso, as moças aí que estão assistindo, estão tudo. Vou ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para contar para vocês. Então, eu disse para vocês que o prazo de impetração, 120 dias, hoje o Supremo está dizendo que é válido o prazo, não é isso? No ato omisso, contra a omissão, qual é o prazo para a impetração? Diz que não há prazo. Não há prazo. Até que seja praticado o ato. Então, ele não pratica, nós podemos entrar a qualquer instante contra a impetração. É uma posição que foi defendida por Milton Flax. Então eu vou correr um pouco para mostrar uma coisa importante. Recurso. Nós temos o recurso voluntário de apelação, cabível, artigo 14 da lei nova, igual à apelação do artigo 12 da lei anterior. Toda vez que o juiz concede a segurança, cabe reexame necessário na sentença. Artigo 14, parágrafo 1º. O recurso de apelação tem efeito somente devolutivo. A execução, já disse a vocês, será através da ordem do juiz para que cumpra, a autoridade coatora cumpra o que ele determinou. É uma sentença mandamental, e se não for cumprida, há um crime de desobediência. Eu quero ainda só tocar para vocês. Pode o impetrante desistir do mandado de segurança? Eu acho que sim, não vejo problema. Ele desiste, resolve desistir, ele é maior, capaz, ele desiste. Embora eu veja no STJ a jurisprudência é mais ou menos diversificada e igual nos dois sentidos, de poder ou não poder, e aqueles que dizem que pode o impetrante desistir, exige que haja concordância do impetrado. Os herdeiros não podem continuar, já disse a vocês. Então, o mandado de segurança olha, eu escrevi muito, viu? Mas vocês não merecem isso. Então, eu vou encerrar, porque
há muitas perguntas, segundo o doutor Edson Brandão. Então, isso aí vai nos ajudar também a pensar no mandato de segurança, não é mesmo? Então vamos lá.